Bom, o que que são vitaminas? Com certeza, cada um de nós já passamos por um médico em algum momento e o médico disse, olha, você está com falta de vitamina. Ou mesmo houve essa constatação e você buscou alimentos ou suplementos alimentares que possuem vitaminas, né? Então, a exemplo, olha, suplementos alimentares, existem os mais gerais, né? Como o Centrum Homem, que é específico para homens, tem diferentes vitaminas e também diferentes minerais. Tem esse outro aqui, ó, Centro Ger, também é específico para homem, né, nesse caso. E nós vamos observar aqui, ó, nos ingredientes, que não vai dar de ver aí, que são vários nomes correspondentes a vitaminas. E nós vamos estudar, então, nessa aula, o que são essas vitaminas, as suas estruturas e as suas funções e importância para os organismos vivos, ok? Então, tenha certeza que depois dessa aula você vai ter um olhar diferente em relação às vitaminas e a sua importância. Então, o que são vitaminas? São compostos orgânicos não relacionados quimicamente, que não podem ser sintetizados por humano e, portanto, devem ser supridos pela dieta. Então, olha, é importante nós observarmos aqui, olha, que eles são compostos orgânicos não relacionados quimicamente. Quer dizer que cada vitamina vai ter uma estrutura química diferente, ok? Da mesma forma que a gente observou lá na aula de lipídios, que cada molécula de lipídio tem uma estrutura química diferente, cada grupo. Aqui nas vitaminas, cada vitamina vai ter uma estrutura química diferente. Uma outra coisa importante que nós precisamos marcar aqui é que as vitaminas, elas não são produzidas pelos seres humanos. Nós obtemos as vitaminas na dieta. Então é importante uma alimentação rica em alimentos, obviamente, que possuam vitaminas, ok? E elas vão atuar como cofatores enzimáticos. O que seriam esses cofatores enzimáticos? Nós observamos lá na aula, quando nós estávamos falando sobre proteínas e especializações de proteínas, nós discutimos um pouco sobre as enzimas. E nós falamos que algumas enzimas, elas possuem a necessidade de terem cofatores enzimáticos, que são moléculas orgânicas ou também alguns minerais, que vão auxiliar a enzima na sua reação catalítica, na sua reação enzimática, não é? Então, existem enzimas que têm essa necessidade desses cofatores. Quem são os principais cofatores? São pequenas sequências de proteínas, peptídeos, podem ser cofatores enzimáticos. São minerais como magnésio, como cálcio e também as vitaminas podem agir como cofatores enzimáticos. Por isso que as vitaminas, elas são extremamente importantes, porque nós vamos ver que elas vão ajudar enzimas relacionadas principalmente ao metabolismo. Então, por isso que as vitaminas são extremamente importantes para todos os seres vivos, ok? Esse nome, vitamina, deixa eu fechar aqui para que eu possa dar um Enter. Esse nome, vitamina, ele foi criado lá no princípio do século XX por um bioquímico polonês chamado Casimir Funk. Ele observou que alguns nutrientes eram ricos nessa molécula aqui, olha, NH3, que é a molécula de amônia, né? Que vai estar na forma de amina lá nessas moléculas. Então, ele observou que existia algumas moléculas que eram extremamente importantes para as reações bioquímicas e elas eram ricas em NH3, em moléculas de amônia. E aí ele chamou essas moléculas, né, de amina da vida. E aí, do inglês, né, fica então vitamina. Então, a amina da vida. Quer dizer, daí que veio o nome, né? Então, o que nós observamos é que a maioria das vitaminas, elas são ricas nesta molécula aqui. Se há algo
de semelhança entre as vitaminas é que elas são ricas em NH3, ok? Olha só a tiamina, olha a riboflavina, não é? O transretinóico aqui, certo? Já no caso do transretinóico, olha, nós podemos observar que ele já é diferente, ele não possui o NH3. Mas aquilo que o Casimir Funk podia observar na época dele, ele observou, né, aquelas vitaminas que ele conseguiu estudar, ele observou que era rica em NH, ok? Certo? Existem dois tipos de vitaminas, elas são classificadas de acordo com as suas características físicas, né? De serem hidrossolúveis ou lipossolúveis, ok? As vitaminas hidrossolúveis, obviamente, são as vitaminas que podem ser diluídas, interagem com a água, né? Então elas conseguem ser diluídas em ambiente aquoso. As lipossolúveis são aquelas que não interagem com a água, vão interagir com lipídios, ok? Hidrossolúveis quem são? As vitamina C, que nós dizemos que ela é não do complexo B, quer dizer, a que está fora do complexo B, vitamina C, que o nome científico é ácido ascórbico, e aquelas do complexo B. E aí existem várias vitaminas do complexo B, aquelas relacionadas ao metabolismo energético, as hematopoéticas, que são vitaminas que vão ajudar a produção das células que compõem o tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, ok? E outras aqui que vão participar de diferentes mecanismos bioquímicos dentro das nossas células, certo? E aí, essas foram as hidrossolúveis. Nas lipossolúveis, temos a vitamina A, que é o retinol, a vitamina D, que é o colecalciferol, a vitamina K, que são as filoquinonas e as menaquinonas, e a vitamina E, que são os tocoferóis, certo? Então, nós vamos estudar cada vitamina dessa, a sua importância, a sua estrutura e a sua importância química nesta aula, certo? Então, vamos primeiro nas hidrossolúveis. Elas são solúveis em água, como eu já disse. Elas consistem em vitaminas do complexo B, que é um complexo grande de vitaminas, e as vitaminas, e a vitamina, no caso, a vitamina C. Elas não são acumuladas em altas doses no organismo, sendo eliminadas pela urina. Por esta razão, necessitamos de uma ingestão quase diária para a sua reposição. Então, olha, uma importante característica das vitaminas hidrossolúveis é que elas não são acumuladas no nosso organismo. Elas estão sempre, constantemente sendo eliminadas pela urina, ok? Então, há uma necessidade de reposição quase que diária dessas vitaminas, ok? Certo? Vamos à primeira delas, a vitamina C, ou ácido ascórbico. A vitamina C ela é um agente redutor em diversas reações, não é? A exemplo disso, olha só, a vitamina C ela é um agente redutor lá na síntese, na biossíntese do colágeno, ok? Então, ela participa da biossíntese do colágeno, ok? E ela age lá como um agente redutor, para que as fibras do colágeno adquiram estrutura necessária para dar rigidez, conformidade a diferentes tipos celulares, ok? Elas também são necessárias para a manutenção normal do tecido conjuntivo, que está bem aqui. Deixa eu tirar as setinhas para que a gente possa ver. Ok, deixa eu tirar aqui. Ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, gente. Certo. Eita, a cacetinha agora ficou, hein? Pronto, consegui, ó. Olha aqui. Vou botar para cá também a câmera, olha só. Aqui é o tecido, né?
Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular. O tecido conjuntivo é esse tecido que vem logo abaixo da pele aqui. Então, ela é importante também para a manutenção desse tecido, não é? Também relacionada ao colágeno, que faz uma parte desse tecido aqui, é rico em colágeno. Então, a vitamina C está relacionada a isso. Então, agora, explica muito bem por que naqueles cremes anti-idade, anti-ruga, eles são ricos em vitamina C. Porque a vitamina C ela é importante para a constituição aqui, olha, do tecido conjuntivo. Vai garantir, então, uma melhor rigidez para as células, né, que compõem esse tecido e, consequentemente, vai reduzir, claro, as marcas de expressão facial, ok? Além disso, a vitamina C ela é importante, olha, porque ela facilita a absorção do ferro na dieta, ok? Então, lá no intestino, ela vai ajudar na absorção do ferro. A vitamina C, nome científico ácido ascórbico, tem essa estrutura aqui, olha. Uma molécula até muito parecida com uma molécula de carboidrato, ok? Olha só, temos aqui uma estrutura muito semelhante, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, não é? Formando uma estrutura aqui, um anel, certo? Piranosídico, né? E que parece muito com os carboidratos, mas não tem nada a ver, é uma vitamina, tá certo? Recomenda-se a ingestão diária de 75 mg dia de vitamina C, ok? A ausência da vitamina C ela vai causar doenças como o escorbuto. Quem já assistiu lá aquele filme Piratas do Caribe, lembra aqui do Capitão Barbarossa, né? É isso, se eu não me engano o nome dele. E aí nós observamos que os dentes dele são bastante amarelados, não é? Nesse filme também tem um cidadão lá que perde o dente numa mãozada, uma porrada que ele leva, ele perde o dente. E isso aqui é a clínica do escorbuto, não é? Que são gengivas doloridas, esponjosas, dentes frouxos, fragilidade nos vasos sanguíneos, edema nas articulações e uma anemia severa. Os marinheiros, eles tinham essa doença chamada doença do escorbuto, porque eles adentravam os mares e passavam ali por muito tempo, né? Às vezes até meses de viagem. E aí eles não tinham acesso a alimentos que possuíam vitamina C e aí eles apresentavam o escorbuto, né? Que é essa doença que eu estou apresentando para vocês. Uma forma que eles tiveram de prevenir essa doença é levar durante as suas viagens frutas cítricas, principalmente o limão, que ele tem um tempo de permanência, né, de não apodrecimento muito grande a temperatura ambiente, então eles levavam limão, levavam outras frutas cítricas e se alimentavam dessas frutas durante a viagem para prevenir essa doença chamada escorbuto, ok? Então é uma doença causada pela ausência da vitamina C, ok? Então aqui do lado nós vamos ver, olha só, os alimentos ricos em vitamina C. Nós temos a acerola, olha só, 100 gramas de acerola, eu acho que dá mais ou menos umas 9 ou 10 acerolas. Nós temos 1,046, né? 1.046 miligramas de vitamina C. Quer dizer que é mais que suficiente do que a quantidade que nós precisamos por dia, certo? E aí existem outras frutas que são importantes, são ricas em vitamina C também, tá certo? A acerola aqui ela é a principal dessas frutas, não é? Que é rica em vitamina C. Tá certo? Então vamos à próxima vitamina, a vitamina do complexo B, a primeira que nós vamos estudar. Vocês vão ver que elas recebem uma nomenclatura B1, B2, não é? Mas aqui do lado sempre terá o nome científico delas, ok? Então a primeira vitamina do complexo B é a vitamina B1 ou tiamina. Ela é convertida na sua forma ativa para tiamino, em sua forma ativa, tiamino pirofosfato,
lá no cérebro e no fígado por uma enzima específica chamada tiamina disfosfotransferase. Então, olha, nós temos aqui a molécula da tiamina, que é a molécula que nós alimentamos quando nós ingerimos aí alimentos ricos em vitaminas B. E quando ela chega lá no fígado ou no cérebro, ela é transformada em tiamina pirofosfato por essa enzima aqui. Nós temos aqui a reação química, certo? Aqui, a TTP é necessária como cofator para as reações catalisadas pela piruvato descarboxilase e pela piruvato alfa-cetoglutarato desidrogenase. Gente, parece grego, mas o que eu vou explicar para vocês em relação às vitaminas do complexo B? Vocês vão observar que a partir de agora, quando nós estivermos falando sobre vitaminas do complexo B, nós vamos estar falando de vitaminas que participam como cofatores de reações enzimáticas relacionadas ao metabolismo, em especial ao metabolismo de carboidratos, ok? Então gravem isso aí. As vitaminas do complexo B, elas participam como cofatores enzimáticos em reações químicas, não é? Que envolvem enzimas, em especial reações relacionadas ao metabolismo, a quebra dos carboidratos para a produção de energia, tá certo? Vamos ao exemplo? Aqui a vitamina B1 ou tiamina, olha só. Aqui nós temos parte do ciclo, né, da glicólise, onde nós temos o piruvato e aqui nós temos o acetaldeído. Então, olha só, para que o piruvato se transforme em acetaldeído, existe uma enzima chamada piruvato descarboxilase. Mas para que essa enzima aqui possa funcionar, ela precisa de quem? Da tiamina, olha, que está aqui na sigla, TPP, que é tiamina pirofosfato, né? Então, olha, para que a enzima possa funcionar, transformar o piruvato em acetaldeído, precisa do cofator, a coenzima, chamada TPP ou tiamina, tá certo? Ah, professor, quem é o piruvato? O que é esse acetaldeído? Calma, fica tranquilo que nós teremos aí as aulas relacionadas ao metabolismo dos carboidratos, não é? Nas nossas próximas aulas nós já estaremos falando sobre o metabolismo, ok? Onde nós encontramos então as vitaminas ou a vitamina B1, principalmente, olha, em carnes, né? No fígado, carnes vermelhas e alguns legumes e cereais, aqui nós colocamos alguns, no leite e no ovo, certo? Vocês vão observar que as vitaminas do complexo B sempre terão carnes vermelhas aqui, principalmente carnes vermelhas. Está lá ricas em vitaminas do complexo B. Por quê? Se são vitaminas relacionadas ao metabolismo, obviamente que músculo e fígado, onde ocorre uma necessidade grande de energia, vai ter também uma quantidade dessas vitaminas. Como as carnes são os músculos dos animais, né? E o fígado são propriamente os fígados dos animais, obviamente são locais onde estarão ricos em vitaminas do complexo B. Então não tem como errar. Vitaminas do complexo B estão relacionadas ao metabolismo energético, principalmente carboidratos, onde elas se encontram nos alimentos, principalmente nas carnes, no fígado e no ovo. Vocês vão ver que sempre repetem. Quantidade, precisamos de muito pouco, 1,2 miligrama dia. Para vocês terem ideia o que é isso aqui, gente, a nossa balança, isso aqui é o mínimo que a nossa balança, a nossa melhor balança lá do laboratório pode pesar, não é? É um pouquinho só, imagina aí que seja 1 ou 2 grãos de açúcar. Não, acho que dá mais um pouquinho, acho que alguns grãos de açúcar daria 1,2 miligramas, né? Para vocês terem ideia da dimensão, a quantidade, muito pouco a necessidade de tiamina, ok? A ausência vai causar beriberi, que é caracterizada pela pele seca, irritabilidade, pensamento desordenado e paralisia progressiva, ok? Essa síndrome ela não é tão comum, considerando a quantidade mínima de ingestão, está relacionada principalmente a
pessoas em condições, né, de escravidão ou também em condições de desnutrição profunda podem ter beriberi. Também presos em locais onde eles são desassistidos, né, também podem ter beriberi, ok? Tem outra síndrome também, que é desses dois cidadãos aqui que eu nem me arrisco a falar o nome, que está presente no alcoolismo crônico, caracterizado pela apatia, perda da memória, um movimento rítmico dos globos oculares. Aqui já é uma síndrome, principalmente em pessoas que são alcoólatras, né? Essas pessoas elas fazem a ingesta do álcool, obviamente elas não têm um acesso a um perfil nutricional adequado e além disso o álcool ele vai interferir no metabolismo dessas vitaminas lá no fígado. Lembra que ela é metabolizada no fígado e já que o álcool ele vai utilizar a maquinaria do fígado para ser processado e eliminado, causa também aí um problema no metabolismo dessas vitaminas, ok? Causando aí uma síndrome caracterizada pela apatia, perda de memória, movimentos arrítmicos dos globos oculares, ok? Próxima vitamina, vitamina B2 ou, nome científico, riboflavina, ok? Gente, eu nem falei, mas aqui do lado eu tenho alguns cards que nos ajudam a lembrar para que serve cada vitamina, ok? Então, olha, a vitamina B2, ela é convertida para formas biológicas chamadas flavina, mononucleotídeo, FMN, e flavina adenina dinucleotídeo, ok? Então, ela entra como riboflavina, quando chega dentro do nosso organismo, ela é convertida nessas formas biológicas aqui, né? Que é a FMN e a FAD, certo? O que são essas FMN e essas FAD? São as formas biológicas da riboflavina e elas participam de novo, olha só, como coenzimas, sendo reduzidas ou oxidadas. Olha só, nós temos aqui uma parte lá do ciclo de Krebs. Fica tranquilo, o que é o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs? Fica tranquilo que nós vamos ver na próxima aula. Mas olha, metabolismo energético de novo. Succinato, que é essa molécula aqui, precisa ser convertido em furamato. E aí existe uma enzima chamada succinato desidrogenase. Só que ela só faz essa conversão se ela tiver com a enzima chamada FAD, que é a nossa riboflavina. Então, olha só, de novo, nós temos aqui a vitamina participando como coenzima em um ciclo de produção de energia, ok? De novo, vitamina do complexo B está relacionada à produção de energia. Ausência. Sintomas. Deficiência inclui dermatite, queloise, fissuras no canto da boca, glossite. Glossite, olha só, quando a pessoa ela apresenta língua lisa e púrpura, ela perde as papilas gustativas aqui, olha. Isso aqui é característica da glossite, olha, você vê que a língua ela está totalmente lisa, você não consegue ver as papilas gustativas aqui na língua dessa pessoa. A boca aqui também, olha só, com a dermatite, não é? Então é característica da ausência da riboflavina, certo? A quantidade é muito pequena também diária. E onde vai estar? No fígado de novo, nas carnes vermelhas, aqui entra a carne branca, no queijo, no leite e nos ovos, tá certo? Outra vitamina importante, vitamina B3 ou niacina. Os precursores dela é o ácido nicotínico e a nicotinamida. Quando elas entram no organismo, elas são convertidas para as formas biológicas, que é a nicotinamina adenina dinucleotídeo, NAD, e a nicotinamina adenina dinucleotídeo fosfato, chamada NADP, ok? Nós temos aqui a NAD na sua forma oxidada e a NADH na sua forma reduzida. Então, e aqui nós temos a NADP na sua forma oxidada e do lado a NADPH na sua forma reduzida, ok?
Onde elas participam? De novo, metabolismo energético, né? Participam sendo reduzidas ou oxidadas. Olha só, o piruvato, ele precisa ser transformado em lactato, né? Ou ácido lático, lá na respiração anaeróbica, que nós vamos estudar também. Para isso, existe uma enzima chamada lactato desidrogenase. Só que ela só transforma piruvato em lactato se ela tiver uma coenzima chamada NADH, que é a nossa niacina, a nossa vitamina B3, ok? A sua forma ativa. Olha aqui também, ó, isocitrato transformando em alfa-cetoglutarato lá no ciclo de Krebs. Olha só a enzima isocitrato desidrogenase, ela só transforma isocitrato em alfa-cetoglutarato se tiver a NADP aqui sendo reduzida, ok? Certo, pessoal? Então, novamente, a importância das vitaminas do complexo B nos processos de produção de energia. Recomenda 16 miligramas por dia, muito pouco também. Carne vermelha, fígado, germe de trigo, ovos de galinha, são alimentos ricos em vitamina B3, ok? A ausência pode causar pelagra, né? Que é uma doença que envolve a pele, o trato gastrointestinal e o sistema nervoso central. Os sintomas eles vão evoluindo, né? A partir de 3Ds, que é a dermatite, olha só, descamação, uma reação alérgica e também pode ter também um agente infeccioso, que vai causar dermatite, diarreia, demência e, se não tratada, pode levar à morte. Ok? Então, olha só a importância da vitamina B3. Ok? Próxima vitamina B7, pode ser chamada também de B8, vocês podem encontrar no livro assim, e o nome científico biotina. A biotina ela é o cofator necessário de enzimas que estão envolvidas na carboxilação. Por exemplo, aqui a acetil-CoA carboxilase e a piruvato carboxilase. Veja, o piruvato, para ser convertido em oxalacetato, ou vice-versa, precisa de uma enzima chamada piruvato carboxilase, que precisa, por sua vez, da biotina. Ok? Aqui também o piruvato, olha, de novo, transformando em oxalacetato, a enzima piruvato carboxilase faz isso na presença da biotina. Então, a biotina, mais uma vez, uma vitamina do complexo B relacionada ao metabolismo energético. A ausência é muito rara, porque essa vitamina ela é amplamente distribuída em alimentos, né? E também ela pode ser produzida por bactérias no nosso intestino, ok? Gente, como vocês já viram, com certeza na biologia celular ou na microbiologia básica, o nosso trato gastrointestinal ele é rico em bactérias, né? E essas bactérias elas estabelecem uma relação importante com os seres humanos, né? E uma das importâncias nessa relação é que essas bactérias elas se alimentam dos alimentos que caem no trato gastrointestinal e produzem vitaminas, né? A exemplo disso, a biotina. Por isso que, olha, a ingestão diária é muito pequena, 0,3 miligramas, que vai dar 300 microgramas. É pouquíssima quantidade de vitamina. Para vocês terem ideia, não é possível pesar isso aqui na balança do laboratório, nem na nossa balança mais precisa, né? Mais analítica, nós não conseguimos pesar isso aqui, ok? Claro que a ausência vai causar distúrbios no metabolismo, né? De gorduras e de carboidratos. De novo, olha aí, carnes, ovos e cereais são ricos em biotina. Outra vitamina importante, a vitamina B5 ou ácido pantotênico, né? O ácido pantotênico ele também é conhecido como vitamina B5. O pantotenato, que é a mesma coisa que ácido pantotênico, ele é necessário para a síntese da coenzima A. Portanto, é necessário para o metabolismo dos carboidratos via ciclo do ácido tricítrico e todas as gorduras e proteínas. Veja, gente, nós vamos estudar na nossa aula de metabolismo sobre quem é a chamada coenzima A, ok?
e a estrutura chamada coenzima A, como ela é importante para diferentes metabolismos, né? Sobretudo, qual a importância da coenzima A lá no ciclo de Krebs, ok? Então, olha só, aqui o ácido pantotênico ele é importante para a construção de uma molécula que vai participar diretamente do ciclo de Krebs, que é um ciclo importantíssimo no metabolismo dos carboidratos, ok? Então, ela é base para a construção da coenzima A. Olha só, ácido pantotênico, olha a coenzima A. Ela é a junção do ácido pantotênico com essa molécula aqui, certo? Que é uma espécie de nucleotídeo, né? Que vai se ligar aqui, formando a coenzima A, certo? Então, ela está aí. Recomenda-se 10 microgramas por dia. Pessoal, 10 microgramas é 0,01 miligramas. Não dá de pesar isso no nosso laboratório, para vocês terem ideia o que é 10 microgramas. É pouquíssima quantidade de vitamina, tá? E ela, mesmo assim, é muito importante. Carnes vermelhas, batata, germe de trigo, abacate, ovos de galinha, fígado, de novo, são ricos em vitamina B5 ou ácido pantotênico, ok? Outra vitamina importante é o ácido fólico ou vitamina B9. Ela é obtida principalmente de leveduras, vegetais e também fígado animal, né? O ácido fólico ele é reduzido dentro das células, principalmente no fígado, e estocado na forma de tetrahidrofolato. Essa forma do ácido fólico é produzida a partir de uma enzima chamada dihidrofolato redutase. E aqui nós temos aqui a reação na produção do tetrahidrofolato. Nós temos o ácido fólico sendo transformado em tetrahidrofolato pela enzima dihidrofolato redutase, ok? Para que serve então o ácido fólico, né? A função dele, já na sua forma ativa, tetrahidrofolato, é carregar e transferir várias formas de unidade de carbonos durante reações biosintéticas. Essas reações de transferência de carbono são necessárias para a síntese de aminoácidos, olha, serina, metionina, glicina, colina e também na produção de nucleotídeos, dos nucleotídeos de purinas. Então, veja que o ácido fólico ele é importante na biossíntese de aminoácidos e também de nucleotídeos. Por isso que aqui no card, olha só, tem uma moça grávida, não é? E levantando o peso, assim, mostrando a necessidade do ácido fólico. Por quê? No momento da gravidez, é o momento onde a mulher ela tem a maior necessidade do ácido fólico, porque ela precisa realizar a biossíntese desses aminoácidos, precisa de nucleotídeos também. Para quê? Para que a criança que está sendo desenvolvida aqui no útero dela possa ter acesso a essas bases para construir as suas proteínas e também para a construção das novas fitas de DNA nas divisões celulares que estão ocorrendo aqui na formação desse novo indivíduo, ok? Então as mulheres elas precisam ingerir ácido fólico principalmente na gravidez. Quem aí na sala já passou pelo processo de gravidez sabe que assim que confirmado já no pré-natal, na primeira consulta, a médica ou a enfermeira, ela vai falar, olha, você tem que tomar ácido fólico, está aqui a receita, compre ácido fólico. Ah, mas eu não estou anêmica, ela não quer saber, ela vai te passar ácido fólico, porque a criança ela vai precisar ter acesso a esses alimentos aqui, não é? E, consequentemente, precisa do ácido fólico aí para o seu desenvolvimento. Agora, quando não ocorre a ingestão de ácido fólico durante a gravidez, a criança ela pode nascer com algumas dificuldades, ok? Veja só,
Mulheres grávidas que não fizeram o pré-natal corretamente, não tomaram ácido fólico ou não se alimentaram de alimentos ricos em ácido fólico, podem ter crianças que apresentam espinha bífida. O que é espinha bífida? Olha só aqui o desenho de uma criança. É uma protusão do canal medular da criança. Olha só, aqui seria a costa da criança, aqui a medula da criança, certo? Que passa dentro da coluna, né? Cervical, torácica e lombar. E aqui, ó, na região da lombar, nessa criança, ocorre uma protusão. O nervo ele sai, olha só, para fora da medula, certo? E apresenta aqui como se fosse um tumor. Isso aqui causa uma dor terrível, vai causar um problema no desenvolvimento motor dessa criança, ok? Então, é um tipo de doença que pode ser facilmente prevenível, né? Com a ingestão diária de ácido fólico, pouquíssimo ácido fólico, 400 microgramas, 0,1 miligramas por dia, muito pouco. É um medicamento extremamente barato, porque ele é subsidiado, então é muito barato, R$ 5 você compra o ácido fólico e toma durante a gravidez, ok? Eu estou falando R$ 5, mas pode ser um pouquinho mais, né? Um outro risco também é a anemia megaloblástica, principalmente em pacientes alcoólatras, né? Eles podem ter essas anemias, chamada anemia megaloblástica, onde você vai ter células grandes na corrente sanguínea, olha só, células normais, aqui nós temos um linfócito, por exemplo, né? Quase um pouco maior, claro, do que as hemácias, e olha só aqui o tamanho dessas células em relação aos hemácias, células enormes. São células precursoras que estão caindo na corrente sanguínea porque o paciente está numa anemia grave, ok? Então isso é causado também pela ausência do ácido fólico. Outra vitamina importante é a vitamina B12 ou cobalamina, quase que eu não consigo falar. Ela é sintetizada também exclusivamente por micro-organismos e também ela é encontrada no fígado de animais. Então são essas duas fontes da cobalamina, né? Existem apenas duas reações que requerem essa vitamina, a vitamina B12 como cofator, não é? Uma delas ocorre durante o catabolismo dos ácidos graxos, a metilmalonil-CoA mutase, ela necessita dessa vitamina, e a outra envolve a conversão da homocisteína em metionina. Lá na síntese do aminoácido metionina é necessário também a vitamina B12 como cofator. A exemplo, olha aqui, a homocisteína precisa ser transformada em metionina na biossíntese que ocorre da metionina. E aí precisa da vitamina B12 como cofator para essa reação, ok? Além disso, olha, nós temos aqui o tetrahidrofolato, o ácido fólico, participando. Veja que duas vitaminas, tanto a cobalamina quanto o ácido fólico, participando da mesma reação, ok? Recomenda-se a ingestão diária de 2,4 microgramas, gente, é 0,0024 miligramas, é nada, a gente não consegue pesar isso aí, é muito pouco a quantidade que a gente precisa diária, não é? É muito raro ver alguém com ausência dessa vitamina, ok? A ausência ela pode causar anemia perniciosa, degeneração da medula espinhal também, lá no caso das crianças, né? As crianças que estão sendo formadas. Olha aqui um exemplo de uma boca de um adolescente, né? Com não tratado, né? Então apresentando a característica também da anemia perniciosa, língua regional, olha, perda da papila gustativa, nós temos infecções aqui. Depois de tomar a vitamina, olha como é que ficou, 100%, né? Olha aqui um exemplo de impedimento, né, na absorção dessas vitaminas, olha só, aqui é qualquer alteração que possa ocorrer no nosso estômago, né? Então, qualquer alteração aqui pode fazer com que a vitamina não seja absorvida lá no estômago, né? E aí causar também esse tipo de anemia. Também se o paciente toma
antibiótico sem uma recomendação médica, né, sem uma prescrição, ele estará destruindo a sua flora bacteriana saudável, né, a sua flora bacteriana importante, que produz vitaminas, não é? E aí ele vai ficar também, ele pode ter um quadro de anemia causado pelo uso não recomendado de antibiótico, né? O mau uso de um antibiótico, por exemplo, vai matar as bactérias lá do trato gastrointestinal, vai matar as bactérias boas e pode causar também, então, a ausência da produção de vitaminas, a exemplo aí da cobalamina, né? Outra vitamina do complexo B está acabando, é a piridoxina. Ela apresenta 3 compostos, né? Então, a piridoxina, nós podemos obtê-la a partir de 3 compostos, a própria piridoxina, a piridoxal e a piridoxamina, né? Que tem aqui esse grupamento amina, a diferença, né? Elas são convertidas para a forma biológica piridoxal fosfato, que é essa molécula aqui. Onde está a piridoxina nas reações bioquímicas, né? Ela vai participar como cofator da glicogênio fosforilase, que é uma enzima lá da glicogenólise, da quebra do glicogênio. Fica tranquilo que nós vamos ver o que é isso nas próximas aulas, tá? Mas olha aqui, ela está aqui, ó, PLP, a enzima, ela é a aminotransferase, olha só, um exemplo aqui, a necessidade da piridoxina. Lembrando que aqui embaixo não é a glicogenólise que está ocorrendo não, tá? Aqui está falando o nome de uma enzima, a glicogênio fosforilase, que ela precisa da piridoxina. E aqui também tem outra reação que precisa da piridoxina, que é, olha só, a transformação do cetoglutarato em glutamato, que é um aminoácido, né? Então, quem faz isso é a aminotransferase, que é uma enzima, aminotransferase, e ela vai transformar o cetoglutarato em glutamato, né? Só que ela só faz isso na presença do cofator enzimático chamado piridoxina. Mais um exemplo onde as vitaminas do complexo B estão participando do metabolismo, aqui já do metabolismo de proteínas. Recomenda-se a ingestão de 1,3 mg por dia dessa vitamina. A ausência ela é rara, pode causar convulsões nos recém-nascidos e em mulheres que usam contraceptivos orais ou alcoolistas, né? Também podem ter problemas com a ausência da piridoxina.